daqui a pouco. Até daqui a pouco. Meu Deus, isso é um privilégio. É um privilégio. Até daqui a pouco eu ainda tenho que ficar. Muito obrigado pela honra espiritual que os senhores estão nos proporcionando, sinceramente, que eu possa ser útil a favor da luz, a favor da paz. Porque a luz não pode mais ficar escondida. Porque a luz não pode mais ficar escondida. Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo e Desencanto. E nesse programa nós vamos abordar o tema discos voadores. Não adianta essa infinidade de casos de aparecimento dos extraterrenos, não adianta ver. Milhares de pessoas têm visto e o que tem adiantado? Nada. Então, ver não resolve nada. O que resolve é se preparar para entrar em contato com eles, no conhecimento transmitido por eles, que é o conhecimento de cultura racional. Então, é preciso que a pessoa se prepare dentro da cultura deles para entrar em contato com eles. Esses corpos desses seres, ou discos voadores, estão aparecendo no mundo inteiro, são corpos de energia racional. E para que a humanidade entre em contato com eles, é preciso que se ligue à energia deles, que é racional. E para se ligar, é conhecer o que é cultura racional, para se adquirir a energia racional e daí entrar em contato com os seres racionais. E de forma que nós somos de um campo de energia, o elétrico e magnético, e eles são de outro campo, que é o campo de energia racional. Então, para se chegar a eles e ter contato com eles, é preciso entrar no campo deles, tomar conhecimento da cultura deles, e a cultura deles é a cultura racional. Aí entramos em contato com o mundo racional, seus habitantes que são eles, corpo de energia racional. É a mesma coisa que a pessoa entrar em uma nação e não conhecer o idioma da mesma. Vê o estrangeiro, mas não está preparado no idioma dele para entrar em entendimento. E a cultura racional, a nação de matéria não conhece. Para conhecer, tem que ler os livros Universo em Desencanto. Aí assim é que está com a cultura dos extraterrenos. Essa é a cultura dos extraterrenos. O encanto é uma nação de matéria e o desencanto é a nação do mundo racional. Então, é preciso que entre na cultura deles para entrar em contato com eles, saber entendê-los e compreendê-los, e daí então vem a justa união com eles. Então, trate de entrar na deles para poder chegar a eles. Então, vai conhecer o que é o campo de um corpo de massa de energia racional. Essa massa é de condensação de pureza racional. É uma massa energética de um mundo superior ao nosso, que é o mundo racional, de grande força e poder e de uma luminosidade nunca vista. E assim, para saber quem sou eu, é preciso conhecer como chegar a mim. Não conhecendo como chegar a mim, me vê, mas não sabe como chegar a mim. E para chegar a mim, tem que saber como chegar. Como chegar a mim se tu não tens a minha cultura? Para chegar a mim, é preciso que tome conhecimento da minha cultura, a cultura do cosmos e a cultura dos extraterrenos e a cultura racional. Quem quiser chegar a eles tem que conhecer e saber o que é a cultura racional, para se chegar junto de um habitante do mundo racional e saber compreendê-lo e entendê-lo. E de formas que, para encontrar a solução desse fenômeno, somente na cultura racional, que desvenda todos os fenômenos, todos os mistérios e todos os enigmas, por ser uma cultura de um mundo superior ao nosso, o mundo racional. Então, para se saber o que é o disco voador, para ter entendimento, porque muita gente vê e não sabe o que é, e faz até piléria com isso, faz brincadeira, faz gracinha, e não sabe por quê. Acha que é invenção, que é fake no vídeo. Então aqui nós estamos para explicar isso. E o Dr. Carlos vai falar sobre discos voadores. Dr. Carlos, o tempo todo é seu. Não é nosso. Esse assunto veio por conta de um vídeo que viralizou na internet essa semana, uma gravação do ator Carlos Vereza na casa dele, no apartamento dele, que fez uma filmagem dos corpos de energia no espaço
que se aproximaram, mostrando que tinham contato. Depois eu quero que o Edivaldo também faça um comentário sobre isso, muitíssimo interessante, né? O desenvolvimento que a cultura racional traz para a humanidade, como diz nessa mensagem, a pessoa entender o idioma deles, saber quem eles são. A mensagem mesmo diz que eles são extraterrenos. As pessoas confundem primariamente com extraterrestre. Extraterrestre quer dizer que só não é do planeta Terra, mas ainda é de matéria invisível, matéria fina, matéria eletromagnética, fluídica. Então são os extraterrestres. E eles são extraterrenos, são luzes, né? São seres puros, limpos e perfeitos que se ligam no campo eletromagnético para se tornarem visíveis. São nossos irmãos, nós fomos iguais a eles e vamos todos voltar a sermos iguais quando a gente voltar ao mundo racional. Então, o desenvolvimento da cultura racional é para desenvolver o raciocínio, depois do raciocínio desenvolvido, a vidência racional e a desmaterialização do habitante, que é a volta para o mundo racional. E queria que o Edivaldo completasse agora, porque a conversa em off do Carlos Vereza, vendo os irmãos, é muitíssimo racional, embora ele use a palavra espiritual no sentido de espiritualidade, muito racional mesmo. É interessante, um vídeo muito bonito, luz muito bonita, de uma magnitude acima da nossa compreensão. E vendo no vídeo já nos deixa emocionado, e vendo ao vivo, sendo um privilegiado da natureza, privilegiado da fase racional, vendo ao vivo é bem melhor. Eu também, há anos atrás, fui privilegiado com essa aparição, bem mais próxima, assim, acima da cabeça, de uns 10 metros, 20 metros, uma luz muito forte, muito bonita, que me apareceu e, da mesma forma como apareceu, também desapareceu. E o interessante é que nenhuma pessoa além de mim viu. Isso eu tinha uns 14 anos, lá na minha cidade do interior, me lembro muito bem. E depois de muitos anos, é que eu vim entender o que é um habitante do mundo racional e qual a missão desse habitante. Por que ele aparece? Qual a sua função? Qual a sua missão? A missão é trazer ao ser humano um conhecimento de paz, amor e harmonia e fraternidade. Essa que tanto se fala na religião, mas nunca foi executada, nunca foi colocada em prática. Então esses habitantes estão acendendo a luz que cada um tem dentro de si, que é a luz racional, que ele nem sabe que tem, mas tem. Porque ao avistar um habitante desse, uma luz dessa, ele se anima a conhecer coisas que ele não sabia que existia. Como eu vi essa luz e 10 anos depois conheci a cultura racional e nela encontrei a explicação necessária que eu precisava, porque buscava, né? Eu tinha essa curiosidade de saber o porquê disso, o porquê daquilo, e a cultura racional nos deu esse esclarecimento, nos dá todos esses esclarecimentos. E o racional superior nos orienta que, ao avistarmos esses habitantes, devemos fazer os nossos pedidos com o raciocínio, pedindo sempre paz, amor e fraternidade e concórdia universal, que é isso que mais importa para a humanidade, para a solução dos problemas da humanidade. É paz, amor e fraternidade. É isso que esses habitantes vêm trazer às pessoas. E o ator Carlos Vereza, um privilegiado pela natureza, foi realmente muito bom o que ele falou, o pedido que ele fez, não sendo um conhecedor de cultura racional, não tendo a ilustração da cultura racional, mas teve uma ilustração, uma intuição racional, pedindo esses pedidos sempre de harmonização do planeta, de paz para o planeta, paz para a humanidade, que é isso que a humanidade precisa. É por isso que a humanidade não consegue entender os habitantes do mundo racional, porque eles não trazem bem material. Não adianta você pedir um carro zero. Isso você pede para os orixás, eles te dão. Essa é a missão deles. O bem material é dado pelos espíritos aqui de baixo. São os orixás, os guias e protetores. Os habitantes do mundo racional
procuram esclarecer à humanidade que ele não é daqui. Ele é um ser extraterreno. Ele é interplanetário, ele não é desse planeta. Ele está aqui de passagem, ele é um espírito materializado. É um espírito em evolução, devido a uma série de fatores que deixou ele nessa condição. Hoje ele precisa saber o que ocorreu com ele e o que está ocorrendo nele hoje, que é a imunização racional. Essa imunização racional traz a ele todo o esclarecimento que ele precisa e necessária. Porque você ver é uma coisa, você sentir e entrar em diálogo é outra coisa bem diferente. E o ser humano tem essa necessidade de entrar em contato com esses invisíveis dos astrais, tanto do astral superior como do astral inferior, e agora do mundo racional, que a fase agora é dos habitantes do mundo racional. Eles estão em missão na Terra para socorrer a humanidade, porque a humanidade passa por grandes privações, e essas privações só poderão ser eliminadas com a cultura racional, porque o ser humano, ao invés de pensar só em bens materiais, ele pensa em sair daqui, não ter esses bens e viver bem, porque pode se viver muito bem sem precisar escravizar o seu irmão, o seu próximo, o seu semelhante. Então, o habitante do mundo racional traz esse novo conhecimento de paz, amor e fraternidade universal e concórdia universal, que é importante salientar. A concórdia universal. E a concórdia universal, ela vem com cada um tendo conhecimento de si mesmo, quem ele é, qual a sua função nessa terra, que missão ele tem. Ele sabendo disso, ele se processa de forma correta. Não vai fazer mal ao seu vizinho porque o seu vem a caminho. Então, ele não fazendo mal ao seu vizinho, também o seu vizinho não faz mal ao outro. E assim é uma engrenagem que vai se aumentando. E quando vê, toda a humanidade está imunizada, está de posse da imunização racional. É isso, Oswaldo? É isso aí. Dr. Carlos falou que nós já fomos aquele corpo de energia, aquele brilho, tivemos aquele brilho. E há uns tempos atrás teve um filme chamado ET. Então, o ET põe o dedo na testa do menino e diz: eu estou aí. Está dentro da cabeça. Então, muita gente assistiu o filme e não percebeu essa cena. Eu também não. Depois eu vi de novo e vi. Ele põe o dedo e fala: eu estou aí. Então, está aqui dentro, no raciocínio, aquela parte brilhosa que a gente está vendo aí no céu, chamado disco voador. Oswaldo, eu gostaria apenas de complementar toda essa descrição maravilhosa, porque quando se fala de coisas do outro mundo, na verdade é do nosso mundo. Nós é que não somos daqui, este é que passa a ser o outro mundo. Mas sem maiores retóricas a esse respeito, a origem de tudo isso, de todos esses movimentos, e justificando o universo em desencanto, este livro é o livro dos extraterrenos, porque é escrito, ou ditado, melhor dizendo, por um habitante do mundo racional, por um extraterreno. E explico a lógica disto, porque no vídeo anterior nós estávamos falando do Apocalipse, a visão do João, e no início do Apocalipse há uma pergunta, uma questão que lhe é mostrada. Quem dentre vós é capaz de abrir este livro, que era o livro dos 7 selos, ou o livro da vida? E apareceu o Cordeiro na visão do João. E o habitante do mundo racional, que vem do mundo racional para ditar esta obra, O Universo em Desencanto, que nada mais é do que uma vibração natural da natureza. Por isso, os habitantes do astral superior, que são habitantes do mundo racional, ministram os conhecimentos racionais por intermédio de um habitante do mundo racional, porque na matéria dos materializados, ninguém, mas ninguém mesmo teria condições de entender as vibrações da natureza que emanam do astral superior. Tinha a fase espiritual que vinha mais ou menos parcelado, mas quando chega na fase racional, que é a fase da imunização, aí sim vem um habitante do mundo racional, materializa, e o senhor Manuel dizia para nós: eu fui o único que teve a coragem de vestir esta roupa de bicho para poder ditar esta obra.
E esta obra, O Universo em Desencanto, é ditada pela sabedoria máxima da natureza. E mais do que a natureza, ninguém. Ninguém acima da natureza. Nem mesmo Deus, que está lá na parte racional. Prestem bem atenção. O superior racional está acima do racional superior. É neste contexto jurídico que nós precisamos compreender e estudar muito bem para entender que havia a necessidade de chegar do mundo racional para ditar aqui as vibrações que emanam do astral superior, a Corte Suprema do astral superior, a Alta Corte Suprema. Somente um habitante do mundo racional teria essa capacidade, provando e comprovando que este livro é dos extraterrenos, porque assim foi ditado, e assim ele está aqui entre nós, e é a maneira que nós temos agora de desenvolver o raciocínio e entrar em contato com eles, porque ver não adianta nada. Só acrescentando que, assim como o ser humano, ou o animal racional, como queira entender, é um aparelho do campo eletromagnético e está sujeito às influências do campo, nas suas comunicações ou não, ele, o racional superior, é mais ou menos assim o instrumento ou o aparelho do campo de energia racional. Então, a comparação, quer dizer, é claro, aqueles que são do campo eletromagnético não tinham condições de trazer esse conhecimento para nós. Nenhum aparelho do campo eletromagnético. Ele pôde, e o trouxe, porque ele é um aparelho do campo racional. Mais ou menos o que eu queria acrescentar. E rapidamente, deixa eu só dar um complemento aqui. Os nossos irmãos racionais, puros, limpos e perfeitos, estão em missão na fase racional, desenvolvendo o raciocínio de toda a humanidade. Eles estão aqui entre nós. Eles se tornam visíveis quando se ligam ao campo eletromagnético para a gente poder vê-los. Mas eles já estão desenvolvendo o raciocínio de toda a humanidade em missão, assim como na fase passada, em missão, estavam todo o campo espiritual. Doutor Carlos, a gente vai avançar um pouquinho aqui o tempo e esclarecer. Eles aparecem como discos voadores e também como pessoas, né? Também como pessoas, como luzes, como pessoas. E o importante é que com o desenvolvimento do raciocínio, através do estudo do livro Universo em Desencanto, que é uma meditação através do intelecto, a pessoa vai desenvolver a evidência racional e aí poder entrar em contato com eles diretamente, vê-los, conversar, é onde ele diz no prospecto, o idioma racional. É a pessoa ter o raciocínio desenvolvido, que não tem todos os defeitos de animal racional, como o Edivaldo falou no início. É tudo uma coisa só, muito simples, mas uma simplicidade brilhante. É a fase racional, o terceiro milênio. Então, se você gosta desse assunto de disco voador, procure conhecer Cultura Racional, porque é a cultura do disco voador, vamos dizer assim. Porque não é disco voador, depois você vai saber até o que é. Mas aparece como disco voador para chamar a sua atenção. E na Cultura Racional está tudo explicado, e eu espero que a gente tenha esclarecido pelo menos um pouco a você. Cultura Racional, livro Universo e Desencanto, muito obrigado. E dê um like se você gostou. Tchau.